Não tenho tempo, mas quero fazer mestrado. Essa é uma das coisas que eu mais ouço aqui no meu Instagram e nas minhas redes sociais sobre, a pessoa querer fazer um mestrado, mas não ter tempo. E agora, professor, o que eu vou fazer? Então, para essa pergunta e para essa questão, a gente vai falar nessa live sobre essa questão. Tempo e cursar um mestrado. Como que eu vou fazer isso se eu não tenho tempo? Tá ok? Bom, primeira coisa, antes de mais nada, é te dizer o seguinte, que para além de tempo, existem outras coisas, como por exemplo, comprometimento, que é o comprometimento com esse curso de mestrado que você quer fazer, ok? Então, por exemplo, eu quero fazer determinada coisa, mas se eu não me comprometo, qual a primeira coisa, a minha primeira atitude quando eu não me comprometo com determinada coisa? É não reservar um tempo ou colocar essa coisa como prioridade. Então, quando a gente fala tempo para fazer algo, especialmente tempo para fazer mestrado, está imbuído, da questão do tempo, o comprometimento. O quanto você está comprometido em realmente fazer um mestrado ou fazer aquele mestrado que você quer fazer. A gente vai discutir um pouco sobre isso aqui. Comprometimento, prioridade, tempo para fazer um curso de mestrado e conseguir esse título de mestre ou de mestra, ok? Vamos lá. Já estou vendo que o pessoal está entrando, a Cláudia está aí, #MestreMPM. Toda vez que vocês lerem #MestreMPM, é algum aluno do meu curso preparatório de aprovação em mestrado. A professora Dani Almeida está aqui, todo dia comigo. Storizonte está aqui, a Mozi Andréia também está aqui, Fabinice, Michele. Muito bom, galera. Bom que vocês estão... Saber que vocês estão todos os dias comigo é muito bacana. Eu não estou aqui sozinho falando para o vento, falando para o nada. Eu estou tendo uma audiência, estou tendo vocês aqui para a gente dividir. E pela nossa experiência, toda vez que vocês colocam alguma pergunta ou vocês trazem as experiências de vocês também aqui na live, isso com certeza colabora para o colega que está assistindo. A professora Dani sempre está trazendo aqui uma experiência dela. Isso é muito bacana. Deixe as perguntas de vocês e a gente vai respondendo e conversando aqui ao longo da live. Ok? Essa é a nossa 8ª live, Olha, passou rápido. 8ª live da imersão Passeio no Mestrado. A gente tem 20 lives, que são 4 semanas. Ou seja, a gente está na metade da 2ª semana, a gente já falou de muita coisa. Quem, por exemplo, chegou recentemente e não viu o que foi que a gente conversou, vai no meu IGTV, que as lives estão salvas lá, tá? Então, se você entra no meu perfil, você não encontra uma das lives da imersão, clica na caixinha do IGTV e você consegue checar e assistir todas essas lives da imersão Passeio no Mestrado. Lembrando sempre que, para além do Instagram, eu também tenho o canal do YouTube, Prof. José Neto, onde eu falo, tem vários vídeos lá sobre seleções de mestrado, sobre essas estratégias que eu falo também aqui na imersão. E temos o nosso canal no Telegram, Passeio no Mestrado, para a galera que quer fazer seleção de mestrado e para a galera que quer fazer seleção de doutorado, o canal Passeio no Doutorado. É só você ir no link que está na descrição do meu perfil, na minha bio aqui do Instagram. No Linktree você consegue encontrar ali como que acessa cada uma das minhas redes, YouTube, Facebook e também os canais de comunicação, onde lá no Telegram eu informo vocês sobre processos seletivos de mestrado, processos seletivos para aluno especial, enfim, tudo que eu vejo por aí na internet que eu acho que é interessante eu coloco lá nos meus canais. Então, para além dessas lives da imersão, acompanha, onde eu estiver, que aí você com certeza vai estar informado sobre todo esse universo da pós-graduação e sobre exatamente as informações e as estratégias que eu acho que é interessante que você saiba para se preparar bem para a tua seleção de mestrado. Beleza? Vamos lá. Vai clicando e manda para os seus amigos. Tem um aviãozinho, você clica aí nesse aviãozinho, como se fosse uma setinha, e ele você consegue encaminhar para o pessoal que está na tua lista de amigos e você encaminha aí para o pessoal que você acha que pode precisar do material, desse material da imersão, especialmente sobre a temática de hoje. Beleza? Professor Felipe está aí.
Ana também, Ismael, Henrique, Thaís, Paula, Paula Kika. Então vamos lá, gente. Ó, para mim é final de tarde, para você já deve ser à noite. Vamos falar sobre não tenho tempo, mas eu quero fazer mestrado. Foi que eu iniciei essa live falando sobre duas questões que estão relacionadas ao fator tempo. Primeiro é comprometimento. Aí eu lanço uma pergunta para você. O que você entende por um curso de mestrado? Tá? Reflete sobre essa pergunta. O que você entende sobre um curso de mestrado? Para você, o que é um curso de mestrado? O que ele vai representar para você se você fizer um curso de mestrado? Para além daquele papelzinho que a gente chama de diploma de mestre ou de mestra. O que é? Eu vou te dizer para você o que para mim o curso de mestrado representava e representou para mim, tá? O curso de mestrado, ele representa para mim uma qualificação profissional. Eu queria fazer mestrado, né? Quem está aqui desde o início viu a primeira live da imersão. Eu queria fazer mestrado por vários motivos. Um desses motivos era o fato de eu, por exemplo, conseguir uma qualificação um pouco melhor do que só a minha graduação. Então eu queria fazer mestrado porque eu queria me qualificar. E fazer o curso de mestrado, me tornar mestre, ia me tornar um pouco mais qualificado para eu, por exemplo, permanecer como professor de nível superior. Eu já era professor de nível superior, já dava aula em faculdade, né, faculdade particular, mas eu era só especialista. Então eu precisava fazer um curso de mestrado para eu me qualificar também e trazer esse título de mestre para o meu currículo e assim eu conseguir me manter como professor de graduação, professor de nível superior. E eu vislumbrava também fazer um concurso público, ser professor de uma universidade pública e tudo mais. Então, para mim, para além de várias outras coisas, um curso de mestrado representava qualificação profissional. Não era só para dizer que eu fiz mestrado e olha que hoje eu sou mestre, né? Não era só por isso, mas eu pensava sobretudo em relação à qualificação. E aí, uma das fichas que veio cair na minha mente quando eu realmente fui aprovado na seleção de mestrado, é que eu precisava dedicar tempo para a minha preparação rumo à seleção que eu ia fazer. Quem está aqui e que assistiu a imersão desde o começo sabe a minha trajetória com o mestrado. Eu fiz seleção de mestrado a primeira vez e eu não passei. Por que eu não passei a primeira vez? Dentre várias coisas, uma das coisas, para quem está aqui lembra, que eu não tinha tempo, porque eu estava trabalhando loucamente, né, na época, mas eu queria fazer mestrado, entende? Então, nossa, não tenho tempo, mas quero fazer mestrado. Assim como muitos de vocês vêm falar comigo, não tenho tempo, mas quero fazer mestrado. Beleza. Só que aí, algum tempo depois, quando eu tentei mestrado de novo, e eu passei, vocês já sabem toda essa história, né, da minha história de vida. Eu passei com bolsa e tudo mais. Eu também trabalhava feito louco. Eu lembro que na época que eu passei no mestrado, eu era professor substituto da Universidade Estadual do Piauí e eu era professor substituto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, do IFE. Eu dava aula para duas instituições de nível superior, apenas especialista, mas eu dava aula. E essas duas instituições em cidades diferentes. O Instituto Federal era na capital do Piauí, onde eu moro, Teresina, e eu ministrava aulas também como professor substituto na Universidade Estadual, na cidade de Campo Maior, de onde eu sou natural. Eu sou natural de Campo Maior. Dava aula lá, a 80 quilômetros da capital. Ou seja, eu lembro muito bem que sempre às quartas-feiras, eu saía do IFP, do Instituto, pegava um ônibus, eu dava as primeiras aulas, lá cedinho, às 7 horas eu entrava, e por volta de 11 e pouco da manhã eu pegava um ônibus na avenida que passava atrás, no fundo do Instituto Federal, e eu ia para Campo Maior, 80 quilômetros, porque à tarde, às 2 horas, eu tinha que estar em sala ministrando aula para os meus alunos do curso de Biologia.
E aí era uma loucura. Mais uma vez eu me vi na situação de não tenho tempo, mas eu quero passar no mestrado. E agora, José? Né? Literalmente, e agora, José, como é que eu vou fazer? Só que aí eu pensei da seguinte forma. Lembra que eu falei para vocês, quando eu passei, eu parei para reavaliar os motivos que me levaram à reprovação a primeira vez que eu tentei. E uma das coisas que veio, uma das fichas, como eu disse, que caiu para mim foi o fato de eu não ter tempo me prejudicou. Mas, na verdade, não vai existir o tempo ideal em que eu vou ter tempo para sentar na cadeirinha e estudar todos os dias X horas para poder me preparar para a seleção de mestrado. Porque, afinal de contas, eu tenho um conta para pagar e eu preciso trabalhar. E agora, como é que eu vou fazer? Isso quer dizer que eu não vou fazer mestrado de jeito nenhum porque eu não tenho tempo? Não. Bora pensar aqui nas estratégias, mas eu preciso passar nesse mestrado. E aí foi onde veio aquilo que eu falei para vocês agora no começo da live. Prioridade, comprometimento, tá? Prioridade e comprometimento. Eu não tenho tempo de fato, porque eu tenho 2 contratos e eu não posso vacilar nesses 2 contratos, não é isso? Mas eu tenho um objetivo que é passar naquele mestrado. E agora? Eu preciso me comprometer com a minha preparação. E eu preciso dar prioridade para a minha preparação. Então, por exemplo, muitas coisas que eu fazia antes, eu ficava horas na internet, eu saía à noite, né? Eu era muito de sair final de semana e tal. Enfim, eu era muito jovem na época e aí eu gostava mesmo de sair. E tinha muitos amigos, eu era aquela pessoa que tinha centenas de amigos, né? Enfim, o que foi que eu coloquei como prioridade? Preciso estudar, porque eu tenho 10 referências para ler, para poder fazer uma prova escrita. Eu preciso olhar para o projeto da última seleção, que foi péssimo, e eu, por conta dele, muito provavelmente também não entrei. E eu preciso sentar e agora ajeitar tudo isso. O que eu fiz? Tudo aquilo que não era prioridade para mim, como, por exemplo, essas coisas extras, né? O tempo que eu ficava, por exemplo, assistindo televisão, o tempo que eu ficava na internet, o tempo que eu me dedicava, às vezes, para essas atividades, entre aspas, de lazer, mas que não contribuíam comigo de maneira nenhuma, isso aqui ficou de lado, ficou de escanteio. E aí eu coloquei como prioridade a minha preparação, tá? Eu tive esse comprometimento com a minha preparação, o meu comprometimento com a minha aprovação, tá? Uma outra coisa também que eu fiz e que foi muito bom para mim foi o fato de eu pensar em técnicas de estudo que eu poderia aplicar mesmo nessa minha vida corrida, né, rumo a essa seleção de mestrado. Então, por exemplo, uma das coisas que eu fazia dentro do ônibus, nesse trajeto, né, de uma cidade para outra, era ficar me ouvindo. Por exemplo, no final de semana eu estudava, eu fazia todos os resumos dos textos que eu precisava ler. Quem está aqui lembra de um dos livros que eu falei para vocês, que eu tive que estudar, né, que é o Saber Ambiental do Rick Leff. Eu falei sobre essas referências, né, sobre essa minha preparação toda, em uma das lives da semana passada. E eu ficava lendo os capítulos, por exemplo, do Leff, que é um livro enorme. Não tinha como ler esse livro e resumir em um final de semana. Mas aí, ao longo desse cronograma que eu montei, no final de semana, eu fazia o que dava para eu fazer. Eu lia, resumia, fazia meus fichamentos, enfim, e eu depois gravava. Então eu fazia o que hoje é muito comum as pessoas falarem sobre os podcasts, né? Hoje em dia está na moda podcast. Na minha época ninguém falava com esse termo podcast, não. Mas eu fazia isso já. Eu pegava os textos, as minhas fichas, os meus resumos e eu gravava no gravador de áudio do meu celular. E assim, nessa trajetória de uma cidade para outra, de um trabalho para outro, eu ficava me ouvindo, tá? Porque certa vez me disseram assim, se tu ficar lendo dentro do ônibus, isso vai prejudicar a tua visão, isso não é legal. Eu falei, e agora, como é que eu vou fazer para poder... O tempo que eu tenho durante a semana, a maioria desse tempo é esse trajeto. Como é que eu vou fazer? E aí eu resolvi pensar nessa forma e adotei essa estratégia. Isso foi muito bom, porque, por exemplo, na prova escrita,
toda vez que aparecia ali um texto para eu ler, tinha alguns textinhos e tinha umas perguntas. Aí eu quando bati o olho naquele texto, naquela pergunta, eu já lembrava automaticamente, já vinha o som da minha voz sobre algo que eu gravei, que eu fiquei ouvindo durante um tempo. Isso foi muito bom para mim, muito proveitoso. Enfim, o que eu quero te dizer é o seguinte: o tempo ideal para você se preparar talvez não chegue, assim como não ia chegar para mim. O que você tem que fazer é pensar nas estratégias e dar prioridade à tua preparação. Se comprometer realmente com a tua aprovação, tá? Então isso é muito importante você pensar. Eu não tenho tempo, mas eu quero fazer mestrado. Beleza. O que você pode fazer? Né? Se você for pensar, por exemplo, você entra aqui no Instagram, e o Instagram, não sei exatamente a conta de vocês, que talvez não é comercial. A minha conta é comercial. Eu consigo ver a quantidade de tempo que eu fico no Instagram. Hoje, eu, José Neto, posso ficar muito tempo no Instagram, porque o Instagram, além de ser uma diversão, né, minha, é meu trabalho. Eu ganho dinheiro por meio do Instagram. Né? Então eu posso me dar esse luxo. Na verdade, é uma obrigação minha ficar muito tempo aqui com o meu Instagram ligado, porque eu me comunico com os meus alunos, com as pessoas, enfim. Certo? Mas você, né, que eu falo pessoa física, pessoa física, não posso me dar esse luxo de ficar o tempo todo aqui no Instagram. Então, avalie se você, pessoa física, está ficando muito tempo no Instagram. Então, você consegue ver nas informações a quantidade de horas, minutos que você fica aqui só nessa rede social. Aí, para pensar, essa quantidade de horas que você fica aqui, que em tese, porque nem sempre você vai estar assistindo a live do professor José Neto ou vendo as coisas que eu posto. Muito provavelmente você vai ficar mais tempo vendo fofoca da vida alheia, vendo quem brigou com quem separou, quem botou não sei o que na justiça, a vida dos famosos ou de alguém que você conhece e não gosta para falar mal depois, do que necessariamente consumindo material de qualidade, que vai te colocar no jogo aí, que vai realmente fazer você estar bem preparado para uma seleção. Então avalia isso. Quando você fala, eu não tenho tempo, mas eu quero passar, coloque a mão na consciência e realmente avalia se você, de fato, está se comprometendo com a tua aprovação ou não. Se são palavras soltas ao vento, se você está só dizendo, eu quero, mas não está fazendo nada. Se realmente você está se dedicando para a tua preparação, né? Eu volto para aquele ponto que eu sempre falo aqui para vocês. Não adianta vocês ficarem comigo aqui 20 lives, 4 semanas, assistir as lives, né? Diferente de você consumir. Assistir é uma coisa, consumir é outra. Não adianta você ficar aqui se você, por exemplo, não tiver aí com o seu caderninho, sua caneta na mão e estiver anotando. Eu falei hoje sobre uma técnica de estudo para a prova escrita, que pode se aplicar para várias coisas também, para várias etapas do teu processo seletivo. Se você está aqui só assistindo, você não está registrando e depois colocando em prática, você está só um mero espectador, mas você não está consumindo, você não está aplicando. Ou seja, você está perdendo o tempo da sua vida. Então, o nosso tempo, ele é ouro. Hoje, o meu tempo vale dinheiro. Quem, por exemplo, já fez mentoria comigo, sabe que o meu tempo é dinheiro. Quem já pagou mentoria comigo sabe quanto que vale a minha hora de trabalho hoje. Então, o tempo para mim, ele é dinheiro. Eu acredito que para você também o tempo é dinheiro. Então, quando você fala não tenho tempo, será se não tem tempo mesmo? Será se você não está colocando desculpa? Será se o mestrado é prioridade? E aí, se você não respondeu aquela primeira pergunta que é por que eu quero fazer mestrado? O que o mestrado significa para mim? Talvez você nem saiba por que você abre a boca para falar que quer passar no mestrado, mas não tem tempo. Ou seja, sabe se você não está só inventando desculpa, tá bom? Isso é muito importante também. Aí, algumas pessoas me perguntavam assim, quando eu contava essa história depois para algumas pessoas. Prof, mas e aí? E o mestrado? Beleza, você conseguiu passar e ser aprovado. E depois? Você tinha 2 empregos, trabalhava, conseguiu passar no mestrado e depois? Como é que você fez o mestrado tendo esses 2 empregos? Eu tive que sair deles. Porque lembra do que eu falei, que
o tempo está relacionado à prioridade e comprometimento. Então, eu tinha 2 empregos, eu tinha 2 contratos em 2 instituições de nível superior, um Instituto Federal, Universidade Estadual. Quando eu passei no mestrado, eu passei ali, acho que em segundo lugar, e eu consegui bolsa de estudo. Então, por eu ter conseguido bolsa de estudo, e eu só consegui bolsa de estudo porque eu passei entre os primeiros lugares, e eu só passei entre os primeiros lugares porque eu dei prioridade e eu me comprometi com a minha preparação, com a minha aprovação, por conta dessa bolsa de estudos, eu pude virar e dizer o seguinte: olha, tchau Universidade Estadual, tchau Instituto Federal, foi muito bom o tempo que eu fiquei aqui, mas agora a minha prioridade é a minha qualificação, é o meu mestrado. Então eu pedi distrato e fiquei ali com o meu, me dediquei exclusivamente, eu pude me dedicar exclusivamente para o meu mestrado, porque eu tinha bolsa de estudos. Agora, imagine, se eu tivesse passado. Ontem eu falei para vocês que é o seguinte, não é só você passar, é você passar e você ficar ali bem ranqueado entre os primeiros, porque isso vai abrir outras portas para você, né? Se eu tivesse passado, mas se eu tivesse passado como o último na lista, muito provavelmente não, certamente eu não teria conseguido bolsa de estudos. E aí, eu ia estar com um problemaço aí na mão, né? Porque eu ia estar aprovado no mestrado, mas eu não ia estar com bolsa, e eu não ia ter tempo para continuar nos meus contratos, recebendo, porque eu ganhava bem, né? Eu era professor substituto de 2 instituições, mesmo sendo só especialista, mas eu ganhava bem. Então, assim, como é que eu ia fazer? Eu ia ter problemas, né, de poder me sustentar e me dedicar exclusivamente ao mestrado. Mas, enfim, isso é história para outras lives. Que aconteceu, sim. Né? Aconteceu de eu ter que fazer outras coisas. Quem me acompanha já sabe de todas as minhas histórias, mas essa outra eu vou contar em outra live. Enfim, mas o fato de eu ter dado prioridade na preparação e eu ter conseguido a aprovação entre os primeiros, me fez conseguir também ter condições financeiras e poder dizer um até logo aqui para as instituições superiores e ficar realmente só estudando. Tá? Então, a minha intenção quando eu pensei nessa live da imersão, é exatamente trazer, jogar essa pergunta para você, trazer essa reflexão, porque a gente tende a falar muitas coisas, né? Fala da boca para fora, fala sem pensar, mas e às vezes o nosso comportamento ele não condiz com o que a gente fala, tá bom? Então tenham muito cuidado com isso. A gente pode pensar, nossa, isso é besteira. Não é. Tudo isso vai influenciar na tua aprovação ou na tua reprovação. Tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Michele, meu caderninho já está aqui seguindo todas as dicas recebidas do dia e aplicando no dia seguinte. Maravilha. Michele falou ontem com a gente, né, que já está aplicando. Michele vai ganhar muitas carimbadas de parabéns. Ana Barreira Aragel está aqui. Hugo, professor, salva lives, perdi o começo. Hugo, as lives estão ficando salvas no IGTV. Só que é o seguinte, gente, a imersão, vocês sabem que é um material de extrema qualidade, tá bom? Vocês sabem que eu tenho um curso de aprovação, os meus alunos têm acesso a isso e muito mais. As lives vão ficar por um tempo aqui no meu IGTV, depois elas saem. Se realmente você não tem como entrar todos os dias às 18 horas, o que eu recomendo para você é que você em seguida venha aqui e assista. Não deixe para depois, porque o depois não existe. Olha a questão do tempo. Você está priorizando ou não está priorizando a tua preparação? Se você está priorizando, esteja na live ao vivo. Porque é muito diferente de você estar ao vivo de você assistir isso gravado. Primeiro que às vezes você esquece. Você realmente não colocou como prioridade a tua preparação, então você esquece. E aí, no ao vivo, você tem a possibilidade de fazer uma pergunta, tá? E eu consigo te dar um feedback, beleza? E é possível que essas lives saiam do ar também. Tempo, não faço nada da meia-noite até as 6 horas. Eu tinha um professor que falava isso, né? O Claudinei. Tinha um professor que falava isso. O que você faz da meia-noite até as 6 horas? Isso é tema para outra live, que é produtividade. Dentro do meu curso eu falo sobre isso. Mas hoje o tema não é produtividade, mas a gente vai falar sobre isso também aqui, tá? A Jeane, com certeza, uma excelente estratégia. Faço uso também por outros fins, exatamente.
Por exemplo, tem gente que ouve, tem gente que lê, que tem, hoje em dia tem os audiobooks, né? Então, que acaba consumindo um livro através disso. Tem gente que, por exemplo, consome a Bíblia com um audiobook. Então, tem gente que usa essa estratégia para várias coisas. Michelle, professor Janete, sincero. Eu sou sincero e eu dou chicotada, viu? Que adeus os meninos do método para ser no mestrado. Sou sincero e dou chicotada. Eu não sou o professor que só agrada, não, viu? Márcia Silveira, Vivendo Santos. Eu vi tua pergunta, eu vou responder depois, quando acabar a live. Eu não tive tempo ainda. Felipe... O Felipe falou que usa essa estratégia cotidianamente. Maravilha. Muito bom. Meu objetivo é fazer mestrado para ser professor de Instituto Federal. O professor Atos. Maravilha, Atos. Vai lá e faz, se joga. Faz o mestrado, faz o doutorado. É muito bom. A minha experiência no Instituto Federal foi maravilhosa. Eu acho que os institutos federais em si, eles são muito bons. E eu fui muito feliz nessa época que eu fui professor de lá. Graciele. Cris, hashtag MestreMPM. Cris é minha assessora. Fabinice está aí. Prof, já ouvi falar que os orientadores de pós dão prioridade para seus alunos orientandos à graduação. Procede? Vanessa, não necessariamente isso é 100% verdade, tá ok? Bora raciocinar junto comigo. Por que possivelmente um professor dá prioridade a um aluno da graduação? Porque é possível que ele conheça a trajetória desse aluno como pesquisador. Eu tenho certeza que se chegasse para mim um aluno meu da graduação querendo entrar no mestrado para ser meu orientando, se eu soubesse que esse aluno não foi um bom pesquisador, na entrevista eu ia primeiro reconhecer esse aluno e, com certeza, porque eu sempre falei subjetividades, nós somos sujeitos. Então, com certeza, eu iria fazer esse feedback e lembrar, esse aluno está mentindo, porque ele foi meu aluno da graduação, então ele não foi zero pesquisador, eu não vou realmente aprovar ele, tá? Agora, se chega para mim uma entrevista cara a cara comigo, um aluno que eu sei que foi um grande pesquisador, e ele mostra isso, não só falando, mas ele mostra por meio de um currículo, com certeza essa pessoa, sei lá, o João vai ser uma pessoa que vai pontuar na minha listinha ali, bacana, tá? Então, assim, não é que o professor, ele vai dar prioridade para um aluno da graduação. O fato de aquele candidato ter sido aluno daquele professor, dependendo do processo seletivo, por exemplo, numa entrevista, ele vai reconhecer o aluno dele e ele vai saber se aquele aluno tem condições ou não de ser aprovado. Mas isso não quer dizer que ele vai aprovar esse aluno. Então, as pessoas confundem muito isso. Aquele professor só aprova aluno dele da graduação ou que fez iniciação científica com ele. Não. O que você tem que olhar, para além do João, da Maria, do José, do Antônio, enfim, da pessoa que foi aprovada e se ele veio ou não de uma trajetória acadêmica com aquele orientador, é a trajetória acadêmica daquele aluno. Se ele tem currículo, se ele não tem currículo. Tá? Eu sempre falo aqui para vocês o seguinte, os professores que orientam no mestrado e no doutorado, eles têm 100% de responsabilidade sobre o funcionamento daquele mestrado e daquele doutorado. É muita responsabilidade em cima de um orientador e é muita irresponsabilidade de um professor que orienta numa pós-graduação simplesmente aprovar um aluno de graduação porque foi aluno de graduação ou tem uma relação pessoal com ele. Porque é realmente colocar o dele na reta. É muita responsabilidade. No final das contas, se a nota de avaliação daquele programa cai, quem que vai ser responsabilizado? É o professor. São os professores, é o colegiado. Não é necessariamente o aluno que foi aprovado. Então, quando alguém chega para mim e fala, eu gosto de explicar isso, porque isso muda a tua forma de pensar um processo seletivo. Muitas pessoas, por pensar dessa maneira, acabam não se inscrevendo nos processos seletivos. E aí perdem uma oportunidade gigantesca de conseguir esse título, de fazer esse curso, de se qualificar, por conta de um disse e um telefone sem fio que não se acaba. Então sempre vão ter as fake news, tá? Toda fake news tem um fundo de verdade. O que eu estou te dizendo pode ser, isso acontece em alguma instituição? Acontece. Mas isso não é 100% de verdade para todas as instituições, para todos os programas de mestrado ou programas de doutorado. Para além disso, existem outras coisas que a gente tem que pensar e isso não vai ser um empecilho para que você concorra no mestrado que você quer fazer.
Vamos ver aqui o que vocês estão perguntando. A Rosana, como diz minha mãe, o dia tem 24 horas. 24 horas. Qual é a tua prioridade, né? Rod Taf, cheguei atrasada. Já tá lá no grupo do Passeio no Doutorado, porque eu lembro que você me cobrou um curso para o doutorado e tá lá. Puxando as orelhas. Rosana, oi, prof, tenho 2 empregos e às vezes ainda dou aula, mas já estou me organizando para fazer meu mestrado, nem que seja de madrugada. Exatamente. Prioridade, comprometimento, né? É exatamente isso a proposta, né? A conclusão do nosso bate-papo de hoje. Prioridade, comprometimento. Você prioriza o quê, né? Ó, se eu for contar a minha história, minha rotina de vida para vocês, talvez eu não tiraria esse tempo de abrir aqui um ao vivo e ficar, às vezes, 1 hora conversando com vocês, porque tem outras coisas para fazer. Hoje eu estou como professor da universidade e vou começar a disciplina agora, então tenho que preparar todo o material. Para além do Instagram, eu tenho os meus cursos online e eu dou assessoria para os meus alunos. Para além dos meus alunos, eu tenho o pessoal da mentoria. Para além da mentoria, eu tenho uma casa para dar conta. Para além disso, eu tenho as revisões de artigo que eu tenho que fazer. Para além disso, eu tenho um grupo de pesquisa que eu organizo. Para além disso, eu tenho o que mais? Eu tenho os meus artigos que eu preciso ainda terminar de ajeitar para mandar para a revista. Então, assim, quando no final das contas, é muita coisa para fazer. A gente sempre vai ter muita coisa para fazer. Mas é você colocar como prioridade, né? Sempre. Funcionário público pode se ausentar para as aulas de mestrado? Pode, Ana. A única observação que eu vou passar para você é o seguinte. Você tem que ver o que diz todo funcionário público, todo órgão público, ele tem, não lembro o nome agora, se é regimento, estatuto. Você tem que ver no estatuto, né, de onde você é concursada, o que ele fala sobre, o que está descrito nesse estatuto sobre qualificação. A maioria vai dizer que o funcionário, o funcionário público, ele tem direito à qualificação e afastamento para a qualificação. Então, depois que você passa no mestrado, você pode solicitar esse afastamento para a qualificação, sem problema nenhum, tá bom? Lembro muito bem que muitos colegas concursados na época, no mestrado, tanto no mestrado como no doutorado, eles se afastavam e muitos deles também se afastavam com remuneração. Eles conseguiam não só o afastamento, mas o afastamento com remuneração. Eu lembro muito bem do meu colega de doutorado, professor do Instituto Federal do Maranhão, que ele fazia o doutorado, ele era do Maranhão, fazia doutorado aqui na Federal do Piauí, e ele afastado e o salário dele ganhava normalmente. Então, assim, depende de como está no estatuto do órgão aí que você é concursado, tá? Mas, em geral, você consegue afastamento, sim. Beleza, Hugo tá aí. Vamos lá, perguntas? Se o aluno não corresponde à expectativa, o programa pode perder nota e recursos financeiros. Exatamente. Exatamente, né, Cris? Por exemplo, aqueles programas que têm nota mais alta, eles têm mais bolsas. Aqueles programas que têm nota baixa, têm menos bolsa de estudo. Porque o que acontece? Existem os órgãos de fomento. O que são os órgãos de fomento? CAPES, CNPq, as fundações de amparo à pesquisa. Essas instituições, esses órgãos de fomento, eles têm um quantitativo de bolsas que eles podem disponibilizar para os programas de pós-graduação, mestrado e doutorado. Só que eles têm critérios. Qual é um dos critérios dos órgãos de fomento para a distribuição de bolsa? Para repartir o pão. Para eles repartirem o pão, que são as bolsas, eles vão olhar em uma das coisas principais, para a nota daquele programa. Ok? Acompanhado meu raciocínio? Então, quando eles olham para a nota de um programa, nota 3, que é a nota mínima, ele vai dizer o seguinte, olha, esse programa, a gente não vai dar bolsa, X quantidade de bolsa para esse programa, porque ele não está merecendo. Deixa na próxima avaliação, ver se ele aumenta a nota dele, porque para ele conseguir uma nota maior,
uma outra entidade que se chama CAPES, que vai avaliar esse mestrado, vai dar uma nota menor ou maior, a depender da produtividade daquele programa. Ou seja, se publica, se está tudo certinho, se o pessoal defende no prazo e tudo mais. E aí, depois, numa próxima avaliação da CAPES, quando esse programa conseguir uma nota maior, a gente dá um pouquinho mais de bolsa para ele. Tá? Assim, em tese, de uma forma bem simplória, é mais ou menos assim que funciona. As instituições que distribuem as bolsas, que a gente chama de instituição de fomento, elas olham para a nota daquele programa para poder dizer se dá bolsa, se não dá, quantas bolsas dá para aquele programa. Então, um programa que tem nota alta vai ter mais bolsas, ok? Um orientador de um programa de pós-graduação, mestrado e doutorado, para selecionar quem entra para esse mestrado ou para esse doutorado, um dos critérios na análise desse candidato é a disponibilidade de produção daquele candidato. Então, o que eu disse, né, muita burrice de um professor querer colocar ali um aluno só por questões pessoais. Aquele aluno pode não corresponder às expectativas da academia, que é a produtividade, e ele prejudicar o programa. Ele prejudica o programa, em primeiro lugar, na avaliação da CAPES, que avalia esses programas, e em segundo lugar, na avaliação das instituições de fomento, na distribuição das bolsas, na repartição aí do pão, que é dinheiro, tá? Então, por isso que eu falo, a gente tem que olhar e entender como que o mestrado funciona para eu poder avaliar melhor e, por exemplo, me submeter a um processo seletivo. Rod, o link está na descrição do meu perfil. Na descrição do meu perfil tem um link, você clica e tem lá assim, canal Passei no Doutorado. Aí você clica e já entra. A profa Daniel Almeida, é isso mesmo, conheço inúmeros mestrandos de programas diferentes que não foram alunos dos seus atuais orientadores. Muito, gente, muito mesmo. Não, abandona não, Rosana. Depende se estiver efetivo. Isso. A Cris tocou num assunto interessante, sair do probatório, né? Todo concurso tem um período de probatório. E aí você precisa estar fora do probatório. Muito provavelmente no probatório não vão te liberar. A Rod, sou funcionária pública e fiquei afastada para o meu mestrado. Ó, tá vendo? É legal que eu falo, gente, participe, porque vocês vêm mostrar para o pessoal que o que eu falo é verdade, que eu não estou mentindo para vocês. E tem muita gente que mente pela internet, mas José Neto não mente. Ai, gente, tem que estar cada um aí nesse Instagram. Ó, onde conferimos essas notas e a quantidade de bolsas? Hugo, nota você confere no site da plataforma Sucupira, tá bom? Posso fazer uma live depois só para falar dessa plataforma. Mas quem me acompanha já está cansado de eu falar isso, não. Plataforma Sucupira. Plataforma Sucupira é o site que você precisa entrar. Sempre. Para ver um monte de coisa. Inclusive isso. Beleza, gente? Seguinte, lembrando para vocês que existe o canal no YouTube, para quem ainda não me acompanha. E existe também o canal no Telegram, Passei no Mestrado, para a galera do mestrado, e Passei no Doutorado, para quem vai concorrer à seleção de doutorado. Lá existem várias informações que eu passo. Enfim, se você ainda não me segue no YouTube, não me segue no Facebook, não está nos meus canais do Telegram, clica na descrição que tem no meu perfil, aqui do Instagram. Tem lá o link do Linktree e aí existem lá todas as formas de você acessar todas essas redes, esses canais. Mas não deixe de estar lá, porque nem sempre tem imersão e nem sempre tem assim live todos os dias. Mas você consegue me acompanhar. Às vezes eu entro só no YouTube, às vezes eu posto só no Face, às vezes eu posto só nos canais do Telegram. Beleza? Então se você está me acompanhando em todos os canais, você tem acesso a todas as informações. Ok? Amanhã a gente tem mais uma live às 6 horas. Tá? Dessa imersão, lembrando que a imersão são 20 lives, 4 semanas. E se você está chegando agora, se ainda não acompanhou as lives da imersão da semana passada, que foi a primeira semana, é só você entrar no meu IGTV. Aqui mesmo no Instagram, no quadradinho do IGTV, você clica e aí você tem lá todas as lives da imersão. Só não tem a live da terça-feira passada, porque infelizmente o Instagram gongou a gente, né? E eu não consegui salvar
nem fiquei com esse material para mim, não consegui compartilhar também. Mas está lá, você já assiste tudo. É sempre bom estar aqui com vocês. Recado de hoje foi dado. Quem chegou agora, assiste a live que vai ficar compartilhada. E sempre lembrando, com caneta, papel, registrando tudo, porque tempo é dinheiro e a gente não tem tempo para perder. Você tem todo o tempo do mundo para se preparar para a sua seleção de mestrado. A questão é, você quer se preparar, você dá prioridade, você tem comprometimento com a tua aprovação. Se você tem tempo, não vai ser uma desculpa nem um problema para você, ok? Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Fiquem com Deus. Não me abandonem. Amanhã às 18 horas, a gente tá aqui de volta com mais uma live da imersão Passeio no Mestrado. Ok? Compartilhe com os amigos de vocês. Façam aí o conteúdo do professor José Neto chegar para mais pessoas que eu sei que também precisam desse material. E é exatamente por isso que eu pensei nessa imersão, nesse conteúdo todo rico, que vocês sabem que é rico, de informação, de estratégias na aprovação do mestrado de vocês. Algumas pessoas me mandam, quase que semanalmente eu recebo aqui alguns directs. E alguns directs são de pessoas que não são alunos do meu curso, são só seguidores meus. Seguidores, pessoas que me acompanham aqui há muito tempo. E essas pessoas, só nesses eventos, nesses materiais que eu posto aqui, como, por exemplo, essa imersão, elas aplicam tudo que eu falo e elas conseguiram êxito nas suas seleções de mestrado, tá? Aprovação em primeiro lugar, aprovação com bolsa. E eu fico muito feliz quando qualquer pessoa que passa por esse Instagram aplica o que eu falo e consegue aprovação. Seja você meu aluno ou não, para mim a felicidade é a mesma, porque eu consegui levar a informação que eu queria para você e consegui realmente com que você tivesse aí a tua aprovação, porque esse é o propósito dessa rede social, dessas redes sociais que eu resolvi criar e fazer divulgação científica. É trazer realmente conteúdo de qualidade, fazer a diferença na vida de outras pessoas, assim como vocês que estão sempre aqui comigo, compartilhando as experiências de vocês, também certamente fazem a diferença na vida de outras pessoas. Beleza? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.